Olá, me chamo Carolina, eu sou bolsista pela Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Cláudio, graduanda do 8º período pela mesma universidade, em Divinópolis, Minas Gerais, Brasil. O texto, O Sujeito Identificado, uma leitura psicanalítica sobre as questões de gênero, se insere como parte da pesquisa de iniciação científica intitulada A Direção do Tratamento e o Princípio da Sua Escuta, e parte de produções cinematográficas para ensinar e transmitir o ensino psicanalítico dentro da academia. Os autores desse texto e do projeto Junto Comigo são Marden Leandro Silva, que ele é o coordenador da pesquisa, Daniela de Paulo de Couto, Elizabeth Fátima de Teodoro e Helena de Almeida Cardoso Carveção. O trabalho ele é dividido em 3 partes. A primeira, que vai tratar da sexualidade no âmbito da psicanálise e as críticas da teoria feminista, as identidades e identificações como uma distinção fundamental, e, por último, vai tratar de uma associação das identidades de gênero a uma consequência de uma lógica não toda fálica dentro dos modos de gozo lacaniano. Dessa forma, o trabalho introduz abordando acerca das discussões apresentadas inicialmente pelas teorias feministas no século XX e provocadas atualmente pelas teorias queer, a psicanálise. Essas defendem que os corpos, ao serem controlados de acordo com o contexto histórico e social, ou seja, a partir das atribuições dos papéis sociais de gênero, esses corpos em sociedades patriarcais teriam o gênero como ferramenta que sustenta as relações de poder, influenciando diretamente no modo de pensar o sujeito, sua singularidade e os lugares destinados a ele. O que leva a crer, na psicanálise, um discurso que fomentaria e limitaria sua teoria a uma concepção binária de gênero, circunscrita numa lógica falocêntrica. O presente trabalho ele vai se organizar para pensar uma possibilidade de encontro entre a teoria psicanalítica e as discussões de gênero. Ele também vai defender que, a partir da distinção entre a concepção de identidade e identificação, existe uma possibilidade de conceituar o sujeito a partir de suas identificações com as funções presentes na sociedade e não limitadas a um gênero. Trata-se, portanto, de uma investigação teórica de base psicanalística que vai servir de Freud a Lacan para abordar as questões referentes à sexualidade e às formas de gozo, bem como a diferenciação entre identidade e identificação. Se utiliza de efeitos de casuística, recortes do episódio Quero Ser Quem Sou da telesérie Psy, além de contribuições da literatura atual acerca das discussões de gênero, a exemplo de Judith Butler, que apresenta algumas críticas do arcabouço psicanalítico. Desse modo, o trabalho vai buscar fazer uma intersecção entre psicanálise e as teorias de gênero, oferecendo como chave de leitura que as identidades de gênero não reconhecidas pelas normas fálicas estariam contempladas dentro da posição de gozo nomeada por Lacan como gozo do outro, de modo a permitir uma possível desconstrução desse discurso fixo da teoria psicanalítica. Dessa forma, quando Freud defende a existência de uma sexualidade seria infantil e, por isso, caracterizada como perversa e polimorfa, em 1905, no seu texto 3 ensaios sobre teoria da sexualidade, ele vai apontar por uma ideia muito importante, vai fornecer subsídio para tratar do destino da sexualidade para além da reprodução, uma vez que ele vai descrever como característica própria dos seres humanos os seus corpos funcionais. Nessa altura, o criador da psicanálise, ele busca também evidenciar o caráter psíquico da sexualidade, tentando ressaltar que existe algo próprio da sexualidade além das questões biológicas. Existiria um universo psíquico muito mais complexo e fundamental. Motivo esse pelo qual que ele vai determinar, no momento da sua teoria, algo da sexualidade que seria psicossexual, falar de uma psicossexualidade. É de fato que as primeiras elaborações freudianas buscam respaldo no binarismo e tentam explicar a sexualidade feminina em oposição à sexualidade masculina. Entretanto, quando Freud ele se depara com isso, ele se depara também com a impossibilidade dessa comparação. E a partir disso, ele busca compreender o que se pode dizer do universo feminino, se pode dizer daquilo que não estaria naquilo que é determinado por Lacan, dentro de uma lógica não toda fálica, dentro de uma lógica que escapa
ao que aquilo que é fálico. Dessa forma, o Lacan, nesse rastro dessas teorizações, ele vai avançar nas formulações apresentando uma leitura da sexualidade, das posições do sujeito, que possibilitará ir ainda mais além desse discurso binário, que será apresentado no último tópico deste trabalho. Teorias feministas, então, colocam sobre o viés da crítica não somente as teses psicanalíticas sobre a sexualidade feminina, mas também traz à tona o gênero enquanto questão. Para Butler, a psicanálise faria parte de uma produção da matriz heterossexual, ou seja, faria parte de uma organização da sexualidade que giraria tanto em torno do que se caracteriza como heterossexualidade compulsória, quanto dos essencialismos no que se designa por homens e mulheres. Essa estrutura, criticada por Butler, seria o que, por exemplo, aparece, e que acontece atualmente na sociedade, de que na série Psi, no episódio nominado Quero Ser Quem Sou, o Carlo Antonini, psicanalista e protagonista principal dessa série, ao atender uma promotora de justiça, ele escuta algo que determinaria pelo social, seria uma determinação da heterossexualidade compulsória, de que Renato não poderia mudar a sua identidade porque o biológico de Renato estaria determinado à função dele. Existe uma crença social, uma heterossexualidade compulsória, ou um essencialismo de que existem homens e mulheres biologicamente formados, que não deixaria, por exemplo, outras identidades se sobressaírem, como, por exemplo, a de Renato, que tenta, na justiça, modificar seu nome na identidade. Para abrir esse debate, faz preciso localizar o saber psicanalístico, assim como as posições de mulher e homem na sociedade parecem permear alguma concepção de gênero e sexualidade. Nesse sentido, entra em cena uma distinção fundamental entre identidade e identificação. A identidade, dentro das teorias queer, participaria de um discurso que atua de forma normativa e molda e constrói as identidades de forma hierárquica em categorias. Dessa forma, diz que esse processo parte de uma normatização que determina a concepção estatística ideal da identidade. Dessa forma, as identidades elas são sempre construídas e contidas por múltiplas práticas de regularização, tornando essas identidades fluidas, políticas e heterogêneas. Para Butler, então, as concepções de masculino e feminino, de homem e mulher, estariam num estatuto de performatividade. Performance essa, semelhante ao que o Lacan vai nomear enquanto semblante, aquilo que faz imagem a um ideal social. Já a identificação, ela estaria numa ordem de um mecanismo de processos psíquicos. A identificação, ela parte de uma operação que parte de uma não diferença com algo e uma identificação, uma identidade com algo. O sujeito estaria se identificando com o objeto ou não se identificando, estaria se diferenciando desse objeto. Ela seria, então, como é nomeado por Freud, uma ligação afetiva com outra pessoa. Então, ele se caracterizaria por funções e não necessariamente por um gênero, por algo definido enquanto homem e mulher. Dessa forma, a situação lacaniana, ela defenderia, então, por feminino e masculino, não identidades de gênero, e sim posições de gozo. Dessa forma, as identidades não definiriam modalidades de gozo. As posições de identidade de gênero não necessariamente estariam dentro de uma modalidade de gozo feminina ou masculina. Isso não determinaria as modalidades de gozo, as posições de gozo lacanianas. Nas considerações finais, o trabalho vai defender de que, então, existe uma possibilidade de interlocução entre a psicanálise e as teorias de gênero, as teorias feministas e a teoria queer, a partir dos modos de gozo lacanianos, defendendo de que eles não estariam inseridos numa lógica binária entre feminino e masculino nas concepções de gênero, mas sim a partir de modalidades de gozo,
abarcando de que o feminino, aquilo que não está registrado numa norma fálica, numa norma binária, numa norma falocêntrica, estaria também registrado, né, naquilo que é determinado por um não todo, uma modalidade de gozo não todo, estaria também abarcando aquilo que é determinado pela teoria queer. Bom, muito obrigada por assistir até aqui e espero que tenham gostado.